Quem é o ídolo do seu time? Tenho certeza que ele já deu muita dor de cabeça pro time rival, né? Mas e quando ele acaba indo jogar no rival? Como é que você fica? E o vídeo de hoje é pra gente mostrar isso aí, os craques que jogaram em times rivais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos aí e bora pro vídeo. E para começar o vídeo de hoje, já vou falar de um caso que eu duvido que você saiba, porque nem eu lembrava disso aqui. Mas o Seedorf já jogou na Inter de Milão. Isso aconteceu nos anos de 2000 até 2002. Tá certo que por lá ele não se destacou muito e a Inter resolveu trocar ele, porque é de praxe já também a Inter de Milão trocar os seus craques que passam por lá. Isso aconteceu com o Pirlo, com o Ibrahimovic e também aconteceu com o Seedorf. Ele foi trocado pelo lateral esquerdo Francesco Coco. Os torcedores da Inter de Milão reclamaram muito, porque não valeu tanta pena e eles nem receberam uma compensação financeira. Se trocar um meio-campo promissor por um lateral esquerdo, você deveria... E um cara nem era tão grande assim, você deveria receber pelo menos uma compensação financeira. E não valeu a pena também porque o Francesco ele teve muitos problemas com lesão e ele teve que encerrar a carreira muito cedo, com 30 anos de idade, para virar ator. Agora a sua ida para o Milan significou uma elevação de patamar enorme. Ele subiu todo o status dele de jogador e ele ficou no Milan de 2002 até 2012. Lá ele ganhou 2 Champions League, 2 campeonatos italianos e o Mundial também de 2007, além das outras taças da Itália, supertaças também. Ele foi muito importante lá para todo o desenvolvimento do time e para a carreira dele também. E com a camisa do Milan ele jogou 432 jogos e marcou 62 gols. Então ele foi muito melhor pelo lado vermelho de Milão. E o primeiro brazuca que eu vou contar para vocês foi o Danilo, que foi ídolo, foi craque lá no São Paulo e depois de um tempo foi parar no Corinthians e o Corinthians acabou roubando a idolatria do cara para ele também. E para quem não sabe, o Danilo jogou de 2004 até 2006 no São Paulo, aí conquistou Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e aquele Mundial em cima do Liverpool também. Então ele foi muito craque, ele foi muito importante porque ele jogava no time titular. Depois da passagem dele pelo São Paulo, ele foi jogar lá no exterior, ganhar um dinheirinho e voltou para o Brasil em 2010. Ele voltou para o Brasil, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava olhando e que o muro estava abaixo e foi para lá em Itaquera para ser ídolo da Fiel. Ele participou dessa era que o Corinthians acabou ganhando tudo. Foram 3 brasileiros, 3 paulistas, Libertadores, Mundial em cima do Chelsea, então foi muito bom para ele ficou muito reconhecido e lá no Corinthians ele marcou apenas 36 gols, mas foram gols importantes, inclusive um gol na final da Libertadores que foi histórico, né, pro cara e tanto pra torcida, que a torcida abraça o cara e ama também. Inclusive o número de gols dele no São Paulo foram bem parecidos, foram 37, mas há quem diga, os torcedores do Corinthians, que ele tem mais apego pelo Corinthians, mas eu quero saber de você aí, aonde que o Danilo jogou mais, se foi no São Paulo ou se foi no Corinthians. E o único jogador que está em atividade na nossa lista é o que a gente vai falar agora, do Ibrahimovic. Ele é polêmico, não para em nenhum time, então ele não chega a ser um ídolo enorme num time, mas quando ele chega no time, todo mundo quer vestir a camisa, todo mundo quer comprar a camisa do Ibrahimovic, e no estádio ver o cara jogar, e isso é muito importante, faz o cara um ídolo do time também. Ele teve passagem pelos 3 grandes lá na Itália, para começar na Juventus, e ele participou daquele time da Juventus que foi rebaixado, e quando caiu para a Série B, ele já deu aquele papo lá, o Zlatan não joga a Série B, e foi procurar o rumo dele em outros lugares. E por isso ele também é visto como uma persona não grata lá em Turim. E em 2006 ele foi para a Inter de Milão, fez dupla de ataque com Adriano Imperador, e lá dá para falar que ele ganhou bastante troféu, foram 5, 3 campeonatos italianos e 2 supertaças da Itália. E ele marcou seu nome na história do clube com 117 jogos e 66 gols. E no final da temporada de 2009 ele saiu um pouco com um clima meio ruim, porque ele chegou falando assim, olha, eu vou sair daqui porque aqui eu não vou ganhar Champions League nenhum, e ele foi parar no Barcelona. Mas em 2010, quem acabou sendo campeão da Champions League? A Inter de Milão, passando pelo Barcelona na semifinal. Em 2011 ele resolveu sair do Barcelona, foi pro Milan, e quem acabou ganhando a Champions League foi o Barcelona naquele ano. A praga que a Inter de Milão jogou nele foi muito forte depois que ele saiu falando isso aí. E o Milan é o time que ele atua hoje em dia, e lá ele não ganhou muitos títulos não, foram um campeonato italiano e uma supertaça da Itália, mas ele já tinha uma passagem lá antes, então ele voltou por carinho, por apego, porque o Milan não vinha passando por uma boa fase, estava com um time meia boca assim, estava ameaçado de cair, ameaçado de ficar no meio da tabela, e ele chegou, deu uma levantada no time, uma melhorada, e claro, ele voltou por causa de um certo apego, porque ele foi até especulado para jogar aqui no Brasil também. E quando se fala o nome Romário, a primeira coisa que vem na cabeça logo é gol, porque o cara já fez para lá de 1000. Mas ele era muito polêmico também e nem o Rei Pelé conseguiu escapar disso aí. Pelé calado é um poeta, né? E ele não podia ficar de fora dessa rivalidade toda, deu uma apimentadinha, deu uma provocada. E eu vou contar essa história toda pra você.
Em meados da década de 80, ele foi revelado pelo Vasco da Gama e teve um destaque muito grande, inclusive na campanha de 1987 e 1988, com o bicampeonato carioca em cima do Flamengo. E ele se destacou tanto no Vasco, que foi parar no PSV da Holanda, depois no Barcelona, lá na Espanha. Em 1994, ele foi o herói da conquista brasileira do tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos e também foi eleito naquele ano o melhor jogador do mundo. E naquele ano, quando tudo estava dando certo pro Romário, ele decidiu então voltar pro Brasil. Uma parada que ninguém esperava, né? Quando você tá dando certo na Europa, dando certo no mundo, a tendência é você continuar lá e buscar mais títulos de melhor do mundo, mais títulos Champions League e campeonato de lá. Mas não, ele decidiu voltar pro Brasil porque era aqui que ele gostava de jogar. E ele foi contratado pelo Flamengo, o maior rival histórico do Vasco, do time que revelou ele. Em 2019, uma enquete feita pelo Globoesporte.com, essa contratação foi eleita a maior contratação da história do Brasil, porque envolvia tanto o melhor jogador do mundo na época, um herói de uma Copa, e um jogador que jogava num dos melhores times também, que era o Barcelona. E quando ele chegou na apresentação dele, ele já mandou o papo lá pros vascaínos, falou pros caras levarem lenços brancos pro Maracanã em dia de Flamengo e Vasco, porque ele ia fazer os torcedores do Vasco chorar. Por fim, em 1999, o Flamengo rescindiu um contrato com ele, alegando que ele tinha cometido atitudes inadmissíveis fora de campo, porque dentro de campo ia indo tudo bem. Ele teve 185 jogos e 103 gols pela camisa rubro-negra, e depois ele acabou voltando para o Vasco. Parte da torcida não aceitou muito bem, porque ele tinha provocado muito o Vasco, tinha alimentado aquela rivalidade toda, e depois estava voltando, e os vascaínos também tinham Edmundo naquela época lá como um ídolo, mas no Vasco ele teve mais 3 passagens e foram 404 jogos ao total e 327 gols pelo time Cruz de Malta. Mas não tem muito essa de não gostar do Romário não, porque o Romário é Romário e ele é ídolo nos dois times, né? Vamos combinar. Mas tem um jogador que conhece bem de jogar no rival, é o Ronaldo. Ele já jogou no Barcelona e no Real Madrid, e na Inter de Milão e no Milan. Começando no Barcelona em 1996-97, foi pouco tempo, mas ele jogou muito bem. Foram 49 jogos e 47 gols, quase uma média de 1 gol por jogo ali, foi animal. Depois disso, em 2012, ele chegou para o elenco do Real Madrid, para integrar aquele elenco dos Galácticos, e lá foram 177 jogos e 104 gols. Ele entrou para a história naquele time porque ele era um dos principais jogadores. Não tem como o Ronaldo jogar em um time e não ser um dos principais jogadores, né? Mas foi muito importante aquele elenco, foi um dos melhores do mundo e um dos melhores da história do Real Madrid também. E ele fez parte disso ali, foi muito decisivo, foi muito importante, jogou muita bola aquele time. E lá ele foi bicampeão espanhol, campeão da Supercopa da Espanha e campeão mundial também. Mas a história do Ronaldo em times rivais não param por aí não. Porque quando ele saiu do Barcelona em 97, ele foi parar na Inter de Milão, e lá ele jogou bem, jogou um tempo, mas ele começou a se envolver com muitas contusões. Então lá foram 99 jogos e 59 gols, e teve aquela contusão muito séria no joelho, que muita gente duvidou que ele fosse chegar na Copa de 98, que ele fosse voltar a render o que ele rendia antes. Ele mostrou que ele poderia render também, foi muito bem na Copa de 98, foi bem também na Copa de 2012 e começou a render o futebol. E depois que ele ficou muito tempo fora e voltou a render, ele foi parar depois no Real Madrid, e depois do Real Madrid ele foi para o outro rival da cidade de Milão, foi jogar no Milan. E aí ele foi jogar no Milan, teve um início até promissor, foram 20 jogos, 9 gols, e aí a praga da Itália começou a pegar nele de novo, começou a se machucar, começou a ter uma série de contusões. E aí ele começou a perder a forma física, tomou um remédio que fez mal para ele, não conseguiu ter uma sequência boa de jogos, e lá no Milan não conseguiu conquistar nenhum título, deixando para conquistar outros canecos quando ele voltou para o Brasil para jogar no Corinthians. E agora a gente vai contar a história do cara que é considerado o maior traidor, o maior Judas do futebol, que trocou o Barcelona pelo Real Madrid. Se você não conhece a história do português Figo, eu vou te contar agora, senta aí que lá vem a história, e essa é braba. Para quem não sabe, essa transferência foi tão séria que o Jornal da Catalunha, o Sport, fez uma pesquisa lá 10 anos depois dessa transferência, perguntando se os torcedores do Barcelona um dia perdoaria o Figo, e tipo, a resposta não, teve 89% dos votos, ou seja, foi muito sério. O Figo era o cara do time, era o principal jogador do Barcelona e o preferido da torcida. Lá ele conquistou 2 campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei, uma Supercopa da Espanha e uma Copa da UEFA. E com a camisa azul e granada também ele fez 249 jogos e marcou 45 gols. E todo esse negócio de transferência começou com um caso que a gente está revendo aí, de um tal candidato à presidência que falou que se eu for eleito eu vou trazer o Figo para jogar no Real Madrid. Ninguém conseguiu acreditar muito, porque o Figo era o principal jogador do Barcelona, e o Barcelona não ia liberar o cara assim, de graça, de mão beijada. Mas dito e feito, quando o Florentino Pérez assumiu o comando do Real Madrid em 2000, ele trouxe o Figo, foi a primeira contratação bombástica dele, depois ele formou os Galácticos, mas o Figo foi o primeiro e trouxe com 61,5 milhões de euros, a maior contratação da época, e não tinha como o Barcelona falar que não, né? E os torcedores do Barcelona ficaram muito bolados, ficaram muito putos, porque o cara trocou o Barcelona para jogar no maior rival. E lá no Barcelona ele já era o ídolo, já era o craque. E para que ele queria ir pro rival, né? Eles não conseguiram entender isso aí. E lá na Catalunha o Figo era considerado uma espécie de Judas. Tanto que em 2003, quando ele foi jogar no Camp Nou com a camisa do Real Madrid contra o Barcelona, tacaram moeda, celular, bola de golfe, até cabeça de frango e cabeça de porco tacaram no cara, coitado. Mas deixa aqui nos comentários se você concorda com a torcida do Barcelona, se o Figo é realmente o maior Judas do futebol mundial.
E esse último caso vai mostrar para vocês que se você acha impossível um cara ser querido e respeitado por duas torcidas rivais, eu vou trazer esse caso aqui para te mostrar o contrário. O Mário Sérgio é respeitado, é querido pela torcida do Internacional e do Grêmio, e eu vou te explicar toda essa história aqui. O Mário Sérgio Pontes de Paiva, ele foi campeão brasileiro invicto com o Internacional em 79 e campeão mundial em 83 com o Grêmio. Então o cara tem muita moral. E antes de chegar nesses times aí, ele já era ídolo no Vitória, e ele entrou também para um livro dos 100 melhores jogadores da história do Brasil. Então, cara, o cara tem muita moral e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Ele chegou no Internacional em 79, a pedido do Falcão, e foi campeão daquele ano lá invicto, e ficou no Internacional até 81. Em 83, o Grêmio tinha ganhado a Libertadores e ia partir pro Japão para jogar contra os alemães do Hamburgo, e aí o Valdir Espinosa, que era o técnico do Grêmio na época, pediu a contratação do Mário só para jogar ali no Mundial. Então o Grêmio contratou o cara só para jogar no Mundial, porque ele falou que seria importante ter um jogador com técnica, que nem o Mário Sérgio tinha, para jogar naquele jogo lá contra os alemães. E dito e feito, o cara jogou muito bem, fez belos lançamentos, jogou muito bem, e eles saíram com uma vitória ali, com um título, só que o Grêmio não quis renovar com ele. Então em 1984 ele desembarcou em Porto Alegre, só que para vestir a camisa do Internacional. Aí que o negócio aconteceu. E no início daquele ano foi marcado um amistoso entre o Grêmio e o Internacional. Era para ser só um amistoso, mas a gente sabe que teve aquele clima de Grenal que não pode faltar. Mas esse amistoso foi marcado para a entrega de faixa de campeão mundial para o Grêmio e campeão gaúcho para o Internacional. Só que o que aconteceu? O Mário Sérgio, que tinha sido campeão mundial pelo Grêmio, ia receber aquela faixa lá, e ele estava esperando, ele e muita gente da imprensa, muita gente também que estava no estádio, estava esperando que ele fosse ser vaiado quando ele recebesse a faixa, por ele ter trocado de clube. Mas não foi bem assim, a gente sabe que ele foi importante para os dois clubes, mesmo tendo jogado pouco tempo no Grêmio, o cara foi campeão mundial. E quem é campeão mundial no teu clube, principalmente aqui no Brasil, vira ídolo, cara, não tem como, porque campeão mundial, com sorte tu é uma vez. E quando ele recebeu a faixa com a camisa do Internacional, a vaia já parecia óbvia para ele, mas ele recebeu muitos aplausos, tanto da torcida do Grêmio, tanto da torcida do Internacional, e todo mundo que estava no estádio ali aplaudiu o cara, e ele conseguiu unir as duas torcidas que têm uma rivalidade enorme naquele dia. Foi muito maneiro essa história. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se tem mais algum caso de jogador que jogou no rival, se eu tenha esquecido, desculpa, deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal quem não for inscrito, compartilha com teus amigos aí, deixa o like, não esquece, e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!